Bom, continuando, né? Vamos aqui para o terceiro exercício, tá? O terceiro exercício, né, ele é um processo também que acontece de um fluido num sistema fechado, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. No sistema fechado, né, ele fala que o meu fluido, o gás ele é comprimido adiabaticamente, né? Se vocês forem olharem lá as tabelas, aquele resumo, né? Deixa eu ver se eu acho esse resumo fácil aqui. Vamos ver onde é que ele está aqui. Tá aqui. É um processo adiabático, né? Que ele fala. Então eu tenho aqui esse meu exercício está aqui, né, sendo apresentado nessa coluna 4, né? Deixa eu ver aqui então. O trabalho feito dele, né? É dado por essa expressão aqui, ou essa daqui, né? Tá? Deixa eu ver aqui a primeira lei. Se tem aqui estado, não tem, né? Tá. Então o que acontece? Eu tenho que para um processo adiabático, né? Da primeira lei, né, a variação de energia interna é igual o calor trocado menos o trabalho realizado ou fornecido, né? No caso, como eu tenho um processo diabático, né, não tem transferência de energia através de calor. Né, então eu vou ter meu ΔU, que é a minha variação da energia interna, é igual menos o meu trabalho. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, eu tenho aqui o meu trabalho, né, da primeira lei para o sistema fechado, ou a lei que me diz sobre a conservação de energia, né, ela é igual a menos a variação de energia interna. Só que aqui eu já tirei o menos e troquei aqui as horas, né? Então aqui deveria ser o 2 menos 1, eu coloquei 1 menos o 2, né? Então lá da minha primeira lei, né? Então eu não vou ter a transferência de calor, tá? Então nesse caso ele dá o volume, eu tenho um certo volume inicial, a temperatura inicial é dada desse gás, ele está numa certa pressão, que tem um erro aqui, tá? É 1,013, tá? E ele é comprimido adiabaticamente, né? Então a sua pressão vai aumentar, né? Tá, ok? E o seu volume vai reduzir a 1/5. Então ele deu o volume inicial e o volume final, né? Ele pede a massa do gás e a pressão, a temperatura no final dessa compressão e o trabalho de compressão, né? Então eu vou explicar aqui, vamos lá. Ele não falou que gás é, ele deu o CP e o CV do gás, né? Então eu tenho todas as minhas condições, das minhas propriedades, né? De volume, pressão, volume inicial, né? Volume final, temperatura inicial, né? Mas não tenho a massa, os valores finais de pressão, temperatura e o trabalho que ele pede, né? Então novamente, né, eu vou calcular aqui a relação de calor específicos, o meu gama, né? Tá? Se eu for olhar lá, o meu gama aqui vai ser igual, que a minha relação de calor específico vai ser igual a minha expoente politrópica N, né? N de nadar, tá? Porque eu tenho um processo adiabático, né? Onde não tem transferência de calor através da fronteira do sistema. E aqui eu calculando o CP, né? A relação de calores, aliás, eu tenho um valor de 1,4 que me diz que esse fluido é o ar, né? Depois vocês conferem nas tabelas, né? Então esses valores do gama é tabelado, né? Para o ar, acho que se não me engano é 1,4. Calculando a constante particular do gás R, ele é definido como a diferença dos calores específicos, Cp menos Cv, o calor específico a pressão constante, menos o calor específico a volume constante, né? Tomar cuidado com as unidades, tá ok? Aqui está em kJ, né? Se fosse em joule seria 286 ou 287, tá? Da equação de estado eu calculo, né, a massa, né? Eu tenho a pressão 1, volume 1, o R eu calculei aqui em cima, porque ele não falou que gás que era, né? Qual a substância que era. E eu tenho T1. A temperatura aqui passar para Kelvin, não esquecerem disso, tá?
e eu calculo aqui a massa, tá? As relações entre as grandezas, né, de pressão, temperatura e volume é dado por essas expressões para um processo adiabático, tá? Isso tem lá nas tabelas, né? Basta fazer consulta, né? Onde o meu K, né, é a minha constante adiabática, tá? Então, daqui eu tiro a minha pressão, P2, tá? Que é a razão. Aqui eu posso tanto trabalhar como volume específico ou volume em metro cúbico, tá? Dá na mesma. Né? E foi calculado aqui o gama, né? E eu tiro a pressão. Como foi comprimido, é de esperar que a pressão aumentou, né? De 1,013 bar até 9,642 bar, né? E a temperatura, o que aconteceu com ela? Como houve uma compressão, ela aumentou também, como também era de se esperar. Ah, mas ela aumentou e não teve transferência de calor? Não teve, ela foi feito um processo diabático, né? Então não teve transferência de energia através da minha fronteira do sistema, tá? Aqui uma coisa interessante, né, que até eu tinha passado desapercebido, né? O que acontece eu tenho que eu não, da primeira lei para sistema fechado, né? Eu tenho que o meu trabalho é igual o meu trabalho, né, é igual a minha variação da energia cinética, né, com menos na frente, tá? Então por isso que aqui eu já fiz essa troca, como eu falei, né? Então eu posso calcular, né, o meu trabalho usando essa expressão. Depois vocês conferem aí, né? Eu calculei a massa, o CV foi dado e a diferença de temperatura eu já tenho, né? Então tem que bater com esse valor aqui, tá? Depois vocês fazem aí, né? Utilizando a expressão, né, de trabalho, né? Aqui foi colocado, foi invertido aqui a diferença aqui, gama menos 1, na verdade aqui é 1 menos gama, né? Então o que acontece? Já aqui eu obtive um valor positivo, né? Mas na verdade o trabalho em si, ele é um trabalho negativo, que é um trabalho de compressão, tá? Até eu tinha passado desapercebido isso, tá? Então se fizer esses cálculos aqui, né, eu vou ter que ter um valor negativo aqui, tá, de trabalho, e não positivo. Então, pela convenção de sinais, quando eu comprimo meu fluido, o trabalho é negativo. Quando eu expando, né, eu tenho meu trabalho positivo, tá? E esse valor aqui tem que bater, né? Então, se eu fazer esse cálculo, tá? Vocês podem fazer aí. Eu vou parar o vídeo, eu vou até conferir esse valor aqui, tá? Então, continuando aí, eu fiz esse... Deixa eu ver se está gravando. Ok. Então, eu fiz esse cálculo aqui, tá, pessoal? E dá menos 25.625,92. Tá? Negativo. Então, se fizer esse cálculo negativo, o que era se esperar, tá? Eu não sei se houve um erro aqui no livro, né? De não ter... Se ele já considerou que isso aqui é igual à variação da energia interna. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Os livros também erram, né? Não só a gente. Tá? Então, se você fizer esse cálculo aqui, MCV T1 menos T2 vai dar menos 25.625 joule, tá? Ok? Na verdade é isso mesmo, 25.625 joule ou 25 ou menos 25,62 kJ, tá? O ponto aqui, repito, é o separador decimal, porque o texto aqui é em inglês, né? Em inglês, o separador decimal é o ponto e não a vírgula. Tá? Então, tomar esse cuidado. Então, é sempre prestar atenção se ele já fala que tipo de mudança de estado eu vou ter no meu sistema, né? Então, de acordo com aquelas condições de mudança, daqueles tipos, aqueles casos tipos de mudança de estado, como o processo que eu mostrei numa tabelinha, que é processo isobárico, isovolumétrico, isotérmico, adiabático, né? Então, eu vou ter uma formulação específica, né? Então, isso já facilita também aplicar as equações. Então, essa expressão aqui, ela veio, né? Deixa eu ver se eu vou dar uma pausa aqui, eu vou escrever aqui para o arquivo não ficar grande. Tá. Então eu escrevi aqui a primeira lei para o sistema fechado, né? Como ele não fala nada aqui de velocidade, variação de energia cinética potencial, então essas variações de energia potencial ou energia cinética já vão ser nulas, aí vai sobrar aqui no lado esquerdo, em vez de ter aqui a energia total, a variação da energia total, né, só vai ter a variação da energia interna, que é o trabalho menos o
o calor menos o trabalho. Então, nesse caso, como o processo é uma compressão diabática, né, eu tenho essa parcela nula, tá? E aí o que acontece? O meu trabalho, passando o sinal para lá, é a variação da energia interna, trocando isso aqui os índices, né? Como eu falei, em vez de ser U2 menos U1, é U1 menos U2, tá ok? Então talvez aqui faltou um sinalzinho aqui, não sei se foi, como repito, né, se foi algum erro aí do livro, né? Vamos aqui para o próximo exercício aqui, ó. Né? Eu tenho aqui um sistema também que contém um gás, né, zero, né, dado o volume, com essa pressão e temperatura, tá? Ele é expandido, agora ele é expandido adiabaticamente, né? Aqui foi comprimido adiabaticamente. Então, com essa expansão adiabática, né, eu já vou colocar ali pronto as minhas formulações para processo adiabático, né? E se eu for aplicar aqui a primeira lei, né, processo adiabático, tá? Então eu não tenho essa parcela aqui, então eu vou ter a variação da energia interna igual ao menos o trabalho, tá? E ele tem uma certa pressão, né? Como expandiu, a pressão cai para um bar. O gás é então aquecido a pressão constante até que a sua entalpia aumente no valor de 70 kJ. Ele pede para calcular o trabalho total e deu CP e CV, daqui a gente vai deduzir qual que qual fluido. Provavelmente vai ser o ar aí, né? Se eu fizer essa divisão aqui, provavelmente vai dar 1,4 a relação de calores específicos, né? É isso mesmo, tá? Então é o ar aqui que ele está falando. Então o nosso gás aqui é o ar. Então o ar a gente sabe que a gente pode trabalhar com ele considerando como gás perfeito e utilizando a expressão PV igual a MRT, mesmo porque se cair isso aqui numa prova, se eu tiver um fluido que não pode ser considerado como gás perfeito, eu tenho que usar outras formulações lá, como eu falei no exercício anterior. Outras formulações, por exemplo, Van der Waals, Redlich, né, para considerar meu gás real e não perfeito ou ideal, tá? É o que eu fiz um esqueminha, eu recomendo, como falei, vocês fazerem, para a gente não ficar muito perdido, né? Então eu tenho aqui 3 transformações aqui, né? Tá? Então ele está, né, no estado A, chamei de estado 1 inicial, ele passa para o estado 2, né, que ele é expandido adiabaticamente, né, até o estado 2, que a sua pressão cai para um bar, né, e depois eu vou para o estado 3, tá? A pressão constante. Então eu tenho, a minha pressão mantém constante, né, e ele é aquecido, então, né, ele é aquecido entre o estado 2 e 3. Para ele mudar de estado do 2 para o 3, ele faça um aquecimento, né, e esse aquecimento é dado, né, ele diz, né, que a sua entalpia aumentou em 70 kJ. A variação de entalpia é MCP delta T, então é a diferença de temperatura T3 menos T2, tá? Foram dados, repito, o CP e pede-se o trabalho para esses dois processos. Então, pessoal, a gente tem aqui a primeira expansão aqui, né? Onde ocorre o aumento do volume. É um processo adiabático, então eu vou utilizar as formulações para o processo adiabático, evidentemente. Tá? Inclusive, o meu trabalho é dado por essa expressão, né, onde o K aqui, que seria a minha expoente politrópica N, minha expoente, minha constante adiabática ou relação de calor específico K. Aqui eu chamo K, aqui eles chamam de gama, tá? Então isso aí depende do livro, tá? Da nomenclatura que o livro ou a apostila de quem você estiver estudando usa, né? E meu trabalho para um processo isobárico, né, de 2 a 3, né, é um exercício bem tranquilo de se fazer, né, eu tenho que a pressão vezes a variação do volume, como a gente viu lá da definição de trabalho de compressão, trabalho de expansão, né, que é integral de PDV, tá? Então eu coloquei aqui todas as minhas grandezas, né, conhecidas e as quais eu quero saber. Então, para calcular o trabalho de 1 a 2, eu fui checando o que eu preciso conhecer. Eu não tenho volume 2, tá? Eu posso tentar calcular esse volume 2 utilizando a equação de estado ou as relações para processo adiabático, né? O K eu tenho os CPs, e para calcular o trabalho
de 2 a 3, eu não tenho V3 e nem V2, tá? Eu tenho o valor de P2. Então aqui eu vou buscar as minhas relações para processo de abate, como falei, né? E aqui eu vou tirar dessa relação, né? Primeiro calculo a constante de abate, que é o K, ou a relação de calor específico, dá 1,4, né? Se vocês buscarem, deve ser o ar. Depois vocês confirmam isso para mim, tá? Lá no fórum. E eu tiro daqui T2 e dessa relação para processo diabático, né? Que vocês vão já saber, né? Dessas formulações, como ele falou que foi feito, né? É o processo, a expansão diabática, né? Do estado 1 ao estado 2, então eu vou utilizar dessas formulações para obter outras grandezas que eu não conheço, tá? Então aqui eu não tenho o T2, tenho as outras informações, e aqui eu não tenho o V2. Aqui eu posso trabalhar tanto como volume específico, né, como o volume em metro cúbico, né? O volume específico é o metro cúbico, né, pela massa, kg, tá? Então eu estou trabalhando aqui relações de volume, né? V maiúsculo, V2 maiúsculo, V maiúsculo 2, V maiúsculo 1, né? Então daqui eu tiro o meu V2, né? O meu volume 2 maiúsculo, né? Em metro cúbico, tá? Eu tenho as pressões, certo? Eu tenho P1, P2, né? Ele colocou lá no exercício, né? Ele forneceu para a gente. Então aqui eu calculo o T2, tá? E também calculo o volume 2, tá? Aí eu consigo calcular, né, a constante particular do gás, tá? Eu vi que é o ar realmente, né? Então realmente essa constante, essa relação de CPs 1,4 é o ar, tá? Eu confirmei aqui. Da equação de estado para o estado inicial eu tiro a minha massa, tá? Eu tenho a P1, eu já tenho V1, né? T1 também foi dado, né? Ok? E aqui eu tiro a minha massa, então. A minha variação de entalpia, né? Eu vou tirar dessa formulação aqui. O que acontece? Daqui eu vou tirar meu T3, né? Que ele deu essa informação. Ele deu essa informação da variação de entalpia entre os estados 2 e 3, né, para o meu processo isobárico, né? Eu tenho a massa que eu calculei aqui em cima, o CP foi dado, certo? O CP foi dado no exercício, tá? Se ele tivesse falado, né, que o meu fluido era tal, né, eu poderia consultar uma tabela e tirar esses valores de CP e CV ou do R, por aí vai, né? Então daqui eu consigo tirar a minha temperatura T3 e chego nessa expressão aqui, né? Para calcular o volume V3, né, eu vou utilizar a minha equação de estado, né, considerando estados 2 e 3. Né, eu tenho que PV sobre T é uma constante, né, é igual a minha massa vezes a minha constante particular, tá, porque eu estou trabalhando com sistema fechado e estou considerando o ar como gás perfeito. Né, o processo é isobárico, então P2 é igual a P3, e daqui eu consigo calcular V3 tendo todas as outras informações. Tá? Então é um processo, vamos dizer assim, não interativo, né? Mas uma grandeza vai dependendo da outra, né? Então tem que fazer um resumo desse tipo, né? E colocar à disposição todas as equações que eu poderia usar para obter as outras grandezas. Continuando aqui, né? Então agora eu tenho todas as grandezas que eu preciso calcular o trabalho para o processo diabático, né? Como o meu fluido está expandindo, né? O que acontece? O valor esperado era positivo, está de acordo, tá? Então isso aqui, o valor positivo foi uma consequência, né? Tá? Eu não entrei com esse valor, eu obtive o positivo mais 45 kJ. E como o meu fluido ele continua se expandindo, né, do estado 2 até o estado 3, é de se esperar também que o trabalho seja positivo, o que aconteceu. Então o trabalho total é a soma desses dois trabalhos, que no caso foi de 65 kJ. Tá ok? Tá? Então continuando aqui, pessoal, vamos ao exercício 5. Tá? Ele dá aqui o volume inicial, tá? Novamente o gás expande adiabaticamente, tá? Ele não fala qual gás,
né, até que a sua pressão seja 4 bar. Tá? Então ele tem uma pressão 10 bar e vai até, ele se expande até uma pressão de 4 bar no estado 2 aqui, ó. Então ele dá um gráfico PV, isso ajuda bastante, né, a gente compreender aqui o exercício, tá? Ele dá o volume inicial, a pressão inicial, a temperatura inicial, né? Então de 1 até 2 ele se expande diabaticamente, então eu vou utilizar as minhas formulações de processo diabático, né? E vou utilizar também a minha primeira lei quando há transformação de energia, né? Através, né, transferência de energia através da minha fronteira do sistema, né? Então eu tenho que partir para o uso da primeira lei, tá? Para sistema fechado, primeira lei da termodinâmica, né? Novamente, né, ele não fala nada de variações de energia potencial, variações de energia cinética, né? Então eu vou resultar que minha variação total é igual à minha variação da energia interna, né? Como eu tenho aqui de 1 a 2 processo adiabático, né? Então aqui não tem transferência de calor através da fronteira do sistema, né? Então tem que minha variação da energia interna é igual menos o meu trabalho realizado, né, de expansão desse meu gás. Tá? Então eu coloquei aqui a primeira lei para facilitar a gente visualizar o que está acontecendo, e como que eu posso utilizar, por exemplo, se eu quiser calcular, por exemplo, a variação da energia interna, eu uso, né, a fórmula, né, de trabalho, que é a integral de PDV, para calcular a variação da energia interna. Ou então eu posso utilizar a formulação da energia interna, que é massa CV delta T, né, para calcular o trabalho. Então isso vai me ajudar a tentar resolver o meu problema aqui, proposto, né? E a sua pressão cai até 4 bar, né? Depois existe uma compressão isotérmica, tá? Ou seja, a compressão isotérmica, né, que significa que a minha temperatura em 2 é igual à minha temperatura em 3, tá? Eu poderia ter colocado aqui, né? Eu vou até colocar aqui para não esquecer, vou dar uma pausa aí. Então, coloquei aqui T3 é igual a T2, tá? Então tomar cuidado também, prestar atenção também no enunciado do exercício, né? Quando eu tenho, ele fala que expande adiabaticamente, então eu vou usar aquelas formulações para processo diabático, né? E também eu não tenho troca de calor, né? Meu Q é igual a zero aqui na formulação da primeira lei para sistema fechado, né? E ele fala aqui que depois comprime, né, isotermicamente. Então se eu tenho a temperatura T2, eu teria já T3, mas eu não tenho, eu vou ter que calcular isso, né? Ele deu CPs novamente, né? Tá? E eu consigo calcular então a constante diabática, a constante particular, R, né? E para processo diabático eu vou usar minhas formulações, que eu vou pegar lá das minhas tabelas, né, de equações, tá? De acordo com o meu tipo de processo, eu vou utilizar dessas equações para me calcular outras grandezas. Né? Foi dada a pressão P1 e P2, eu não tenho a T2, eu tenho T1, daqui eu tiro a T2. Tá? Então, tirei a T2, eu tenho a T3, tá? Porque é uma comparação isotérmica. Né? E depois eu tenho, tá, entre T1 e T3, né? Que eu faço aqui? A pressão final do gás é P3, tá? Para um volume constante de 3 a 1. Então de 3 a 1 eu tenho um volume constante. Então da equação de estado, tá? PV, P vezes V sobre T é uma constante, né? Então definindo essa expressão para o estado 3 e o estado 1, né? O volume é constante, aqui eu tiro o P3. Foi o que ele fez aqui, tá? Então, assim, essa observação que a gente coloca, né, no meu caso, é para a gente poder entender melhor da onde que ele tirou essa formulação aqui, né? Então, tem que trabalhar não só com as expressões, né, já prontas para de acordo com o tipo de processo, mas também utilizar as relações de constantes, né, definidas para cada estado, utilizando a equação de gás perfeito, né? Tá? Então sempre a gente procura se utilizar PV sobre T é uma constante. Eu vou ter minhas relações
que são constantes, né, que, por exemplo, o produto da pressão vezes o volume elevado à expoente politrópica também é uma constante, então isso vai me ajudar a calcular o trabalho. A gente vai fazer exercício lá para frente, utilizando, onde ele fala que o processo é, é, está relacionado à pressão vezes o volume elevado à expoente politrópica N de nadar, né? Aqui, né, ele calculou, né, a constante particular, né, da equação de estado para o estado 1, né, eu consigo tirar a massa, né, então eu tenho a pressão foi dada, o volume foi dado, né, o R eu calculei porque ele não falou qual gás, o T1 foi dado, eu consigo calcular a massa, é um sistema fechado, então essa massa não vai variar, né, não tem, portanto, vazão em massa ou vazão mássica, né, que é kg por segundo, tá? Eu tenho a definição de energia interna, né? Entre os estados 3 e 1, né? Eu tenho dado por essa expressão, que é a massa, calor específico a volume constante, né? Porque de 3 a 1 o meu processo é volume constante, ou isovolumétrico, tá? E eu consigo calcular então essa variação de energia interna, tá? Ok? Então eu vou chegar nessa expressão aqui, nesse valor aqui, menos 189,8 kJ. Tá? Eu tenho que, né, que a minha variação da energia interna, né, é igual, né, menos a realização de trabalho, no caso, entre os estados 1 e o estado 2, né, porque eu não tenho troca de calor. Tá? No estado, no estado entre o estado 2 e o estado 3, né, eu tenho uma compressão isotérmica, né? Então o que acontece? A minha variação de energia interna entre 3 e 2 é zero. Então a minha energia interna, né, ela é unicamente dependente da temperatura, só depende da temperatura. Então ela pode variar sim, né, para um determinado estado, ou 3 ou 2. Né? E esse valor da energia interna depende do valor da temperatura, em função da temperatura, né? Mas a sua variação entre o estado 3 e 2 é zero, 0 joule. Já entre o estado 3 e 1 eu tenho variação, né? O sinal negativo indica que há uma diminuição da energia interna, tá? Houve uma redução, né, da temperatura, né? A temperatura ela estava no estado 3 323, né? E aumentou para 423, né? Então o que ele pediu aí? Acabou o exercício? Acabou, né? Tá? Então ele pediu a temperatura final e a pressão do gás, né? E também determine a mudança de energia interna em todos esses processos, né? Então a temperatura final, né? Então ele sai do estado 1, vai até o estado 2, depois do estado 2 vai para o estado 3, tá? Então a temperatura final, né, é T1 igual a T3, né? Tá certo? E a temperatura, ele pede a pressão do gás, tá? A pressão do gás final, né, é 7,6 bar. Então, observe que essa pressão, né, ela é calculada em função do estado 1 e o estado 3. Tá? E a variação da energia interna, né, entre o estado 3 e o estado 1. Né? Então, o meu fluido ele sai do estado 1 e chega no estado 3. Tá? Então, ele está pedindo a temperatura final lá no estado 3 e a pressão do gás no estado 3. E também a sua variação de energia interna no estado 3, entre o estado 1 e o estado 3. Tá ok? Tá? Então, assim, o problema aqui em si, né, ele pode criar uma certa confusão aqui no início, né? Será que o meu estado final, né, seria o estado 1? Né? Mas assim, ele substende aqui que é o estado 3, né, onde ele vai ter a mesma temperatura que o estado 2. Tá? Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado no texto do enunciado do problema, né? Tá bom? Vamos aqui para mais um exercício aqui então. Aqui o exercício 6, tá? Uma certa
quantidade, a qualidade de ar, tem o volume dado, né? Então ele deu o volume inicial, né? O que acontece? Eu tenho o meu fluido nesse estado, ele é comprimido, tá? Usando essa relação aqui, não mais é um processo politrópico, né? Então onde a expoente politrópica ela pode variar, né? Se eu tivesse n igual a 1 seria um processo isotérmico, né? Aqui eu tenho 1,3, então é um processo politrópico, tá? Ele tem um volume inicial de 0,028, né? Nessa pressão, aqui tem um erro, né? De 1,25 bar, tá? E na temperatura de 25 graus Celsius. Então ele deu esses valores, né? De temperatura, tá? Temperatura, pressão e volume, né? Então aqui eu consigo já calcular algumas grandezas, tá? A gente vai ver para frente. Ele é comprimido, né? Então ele está no estado inicial, ele é comprimido para o volume até o estado 2, né? Para esse valor aqui, de acordo com essa lei aqui, para um expoente politrópico n igual a 1,3. Né? Então aqui tem um erro também aqui, encontre a pressão P3, tá? Requerida para trazer o ar de volta com a sua temperatura inicial. Então ele quer saber, né? Então o gás ele está no estado 1, ele é comprimido por essa relação, tá? E depois, né, a sua pressão é reduzida e ele quer saber, né, qual é esse valor dessa pressão para que eu tenha o mesmo valor de temperatura no ponto 1. Então eu quero saber qual a P3, a pressão P3, para que a temperatura aqui seja igual a 298 K, né? Ou seja, que eu tenha a condição de T3 igual a T1, tá? Então, de 1 a T2, né, eu vou conseguir calcular a temperatura T2, porque eu tenho um processo, né, politrópico. Então, para um processo politrópico, eu tenho essa relação aqui. Tá? Não é, né, uma expansão como no outro exercício. Né? O outro exercício aqui eu tinha, né, uma expansão adiabática, uma compressão isotérmica. Né? E aqui no outro, deixa eu ver se eu tinha aqui uma expansão adiabática, né? Aqui eu tenho uma expansão, né, a pressão constante, por aí vai. Então, aqui eu tenho uma compressão de 1 até 2, uma compressão politrópica. Né? Então, a minha relação de temperatura e volume é dada por essa expressão aqui. Então, N aqui de nadar é a minha expoente politrópica, no caso aqui é 1,3 que ele forneceu para a gente. Então, daqui, utilizando essa expressão para processo politrópico, aqui eu tiro a minha temperatura, né, em Kelvin. Tá? Lembrando que aqui eu tenho que trabalhar com valores absolutos de temperatura. Tá? Para calcular a minha P2, eu vou utilizar essa relação de pressão e volume para processo politrópico. Tá? E aqui, então, né, substituindo N igual a 1,3, eu tiro a minha P2. Tá? Então, tomar cuidado também, porque aqui eu estou fazendo relação de pressões não em Pascal, e sim em bar. Então, a minha pressão, né, vai sair, né, em bar. Tá? O P2 vai sair em bar. Se eu for, para mim calcular, né, o meu trabalho dessa compressão de 1 para 2, né, eu tenho todas as grandezas e tenho a minha expoente politrópica. Né, então eu vou ter um trabalho, né, desse valor aqui. Tá? Como está comprimindo, né, provavelmente ele trocou o sinal aqui. Tá? Então o sinal é negativo. Tá? Então precisa tomar esse cuidado, né, que aqui na verdade é 1 menos N. Tá? Então ele já trocou o livro, troca esse sinal aqui. Então esse valor aqui vai ser negativo, tá? Então aqui não é positivo, tá? Depois eu vou corrigir, vou dar parar o vídeo aqui, tirar e apagar aqui. Tá, continuando aqui então. É porque aqui ele tá adotando, né, que o valor absoluto do trabalho, tá? Mas do trabalho aqui, como é compressão, o resultado já sairia negativo, né? Então ele tem aqui, ele quer saber, né, ele quer saber qual a pressão P3, tá? Para que eu tenha essa condição aqui, ó, de T3 igual a T1. Então eu vou utilizar aqui a minha relação, né, para gás perfeito, né?
PV sobre T3 é uma constante, né? Que é igual aqui a minha massa vezes essa constante é igual a massa vezes a constante particular do gás R maiúsculo, né? Eu tenho que entre 2 e 3 o processo é volume constante, isovolumétrico, né? Então eu corto V3 com V2, né? E aqui eu substituo, né, o P3, né? Isolo o P3 aqui, né? E faço, né, T1, tá ok? Igual a T3. Tá? Aí eu vou calcular a minha pressão P3 para que eu tenha em 3 a temperatura igual em 1. Tá, ok? Então tem que fazer essa substituição de 3 por T1. Né? Tá? Aí eu vou obter a pressão que ele pede, né, para essa condição, né, que dá 8,32 bar. Tá bom? Vou tomar aqui uma água e a gente volta com mais um exercício 7 aí. Continuando aqui, tá? Mais um exercício. O 7, né? As propriedades de um sistema fechado mudam conforme a relação entre a pressão e volume, dado agora por PV igual a 3, né? Então, pode observar aqui que ele coloca aqui que minha expoente politrópica, né, é igual a 1, né? Se a gente for fazer uma comparação, né, com aquela relação P, pressão vezes o volume elevado a N igual a uma constante, tá? Onde o P é pressão, no caso aqui em bar. Precisa tomar esse cuidado, né? Porque se não for em bar eu teria outro valor aqui. Calcule o trabalho feito quando a pressão aumenta de 1 para 1,5 a 7,5 bar, né? Então ele deu, né, as condições de pressão, né? E dessa relação aqui, né, eu consigo calcular o volume no estado 1 e no estado 2, né? Então isolando aqui o volume, então se eu tenho volume 1, né, eu tenho 3 por P1. Se eu tenho o volume 2, eu tenho 3 por P2. Então aqui eu tiro as relações de volume também, né, com a relação que ele deu aí, né, de PV igual a 3, né. No caso ele fala que a pressão subiu, né, então o fluido é comprimido, né, existe um trabalho de compressão. Nesse caso aqui, pode-se observar que o sinal vai aparecer automaticamente negativo, que não aparecia antes lá em cima, né. Então se vocês olharem aqui, né, e compararem com as formulações, né, de trabalho, né, ele não considera, né, é como se ele estivesse calculando o trabalho aí absoluto, o valor absoluto do trabalho, né. Então nesse exercício aqui, né, cadê o exercício? Aqui. Então esse exercício aqui, né, o trabalho vai sair, o valor dele já vai sair negativo, porque é um trabalho de compressão, né. Então pela convenção de sinais está de acordo, né. Então como é um trabalho de compressão e expansão, é integral de PDV, né. E aqui o que ele fez? Ele isolou P aqui, né. Então P é igual a 3 sobre o volume. Então ele substituiu aqui na expressão, jogou 3 para fora, né. A integral de dV sobre V, né, é o logaritmo neperiano do volume, né. Passou os limites, né, de volume inicial de 2 até 0,4, né, e obteve o trabalho de compressão que deu menos 483 kJ. Tá? Então lembrando aqui as conversões, né, um bar é 10 a quinta pascal, que é Newton por metro quadrado, Joule é a mesma coisa que Newton vezes metro, também que é conhecido como torque, né. Tá? É só tomar esse cuidado aí. Então esse aqui é um exercício mais simples, mas é interessante que aqui, né, você pode observar que o sinal compreende aquilo que está descrito na convenção de sinais, né, para um determinado sistema, né. Vamos aqui fazer o outro, exercício número 8, né. Para um sistema fechado, deixa eu ver se está gravando. Tá. Para o sistema fechado, né, 150 de calor é fornecido, né, 150 kJ, né. Deixa o
o volume inicial é 0,6 e a pressão do sistema muda, né, seguindo essa relação aqui. Então aqui onde pressão é dada em bar. Então, à medida que varia o volume, né, a pressão do meu sistema vai variar de acordo com essa forma, 8 menos 4 vezes o volume, né? O volume aqui ele não fala, mas é o volume metro cúbico, né, o sistema internacional. Só que a pressão aqui é dada em bar, né, e não em Pascal. Aí ele pede a pressão, o volume final e a pressão do sistema, né? Tá? Então eu tenho que meu volume inicial foi dado, né? Meu trabalho é fornecido, né? Tá? Ele fala que o sistema muda, né, a sua pressão conforme a sua expressão, né? Tá? Então, calculando o trabalho de compressão e expansão, né, eu vou substituir essa expressão aqui, né, em P, né, e vou integrar do meu volume inicial até o meu volume final, né? Só que eu não tenho volume final, né? E o que acontece? Eu vou chegar numa equação desse tipo aqui, ó, tá? 2V2 menos 8V2 mais 2,5 igual a zero, né? Então, se eu multiplicar por menos, fiz uma manipulação aqui, depois vocês dão uma verificada aí, né? E aí eu vou, para obter esse valor de V2, né, eu resolvo essa equação, né, eu vou ter que meu V2 é 0,354 metro cúbico, né? Tá? Aí eu vou substituir, né, esse volume na expressão que ele forneceu, né, para cálculo da pressão, né, em função do volume, né, eu vou chegar que meu P2 é 6.000, não, desculpem, aqui eu acho que eu errei, faltou um ponto aqui, né, preciso depois conferir essa conta aqui, na verdade é 6,584 bar, né? Acho que eu apaguei aqui, acabei não colocando a vírgula, tá? E não 6.500, tá? Então no caso aqui foi uma manipulação matemática, né? Ele fala que 150 de trabalho é fornecido, né? Então se é fornecido, né? Por que é negativo? Porque você forneceu, né, ao sistema. Então quando é o mesmo caso aqui da conversão de sinal. Então, você forneceu para o sistema, por isso que você entra com o valor do trabalho negativo. Então, aqui a gente tem que saber a convenção de sinais, né? Então, aqui a gente que coloca esse valor menos aqui do trabalho fornecido. E a minha incógnita aqui era o volume V2, tá? E para calcular o P2, eu utilizo a expressão que ele forneceu da pressão em função do volume, tá? Vamos aqui mais um. Tá? À medida que nós vamos, eu fiz os meus rabiscos aqui, né? À medida que eu for passando o vídeo, né, como eu já falei, vai dando print screen, colando no Word e depois vocês vão tentando. É bom vocês tentarem fazer à mão para compreender melhor o exercício, né? Aqui um fluido, né, a pressão de 3 bar, né, com volume específico de 0,18, tá? Ele não deu volume, ele deu volume específico, né, 0,18, que é metro cúbico por quilo, contido no cilindro, né, e um pistão que expande reversivelmente, né, a uma pressão de 0,6 bar, de acordo com essa lei, tá? Onde C é uma constante, né, calcule aqui o trabalho feito pelo fluido no pistão. Então eu coloquei aqui que a massa é constante e foi incluída em C, né? Tá? Então eu coloquei essa observação aí. Tá? Ele deu então as condições de volume inicial, né? No caso aqui ele deu o volume específico, a pressão, P1 e P2. Tá? E para me calcular eu preciso calcular essa constante, né? Eu isolo o meu C aqui, né? Então eu vou utilizar para calcular essa constante minhas propriedades para o estado inicial, estado 1, né? Eu tenho P1 e V1. Precisa tomar um pouco de cuidado aqui com as unidades, que depois lá para frente vai ser cancelado. Então eu vou guardar essa constante, que é 0,0972 bar vezes metro cúbico por quilo, mas tudo isso aqui é elevado ao quadrado, né? Tá? Então eu tenho aqui no gráfico PV, né? Então meu fluido é expandido, né, conforme essa relação aqui, tá? Então seria
um processo politrópico, né, onde qualquer uma das grandezas podem variar, tá? Dessa relação aqui, né, eu consigo calcular como eu estou trabalhando com volume específico e não volume, né, com essa relação aqui eu vou calcular o meu volume V2, né? Então eu passo V2 ao quadrado para cá, passo o P para lá e tiro a raiz, né? E aí eu consigo calcular meu volume específico para o estado 2, tá? Então, para me calcular meu trabalho de expansão, tá? Como o fluido está expandindo, né? Eu vou ter um trabalho positivo, então também está de acordo, né? Com a minha convenção de sinais. Então eu vou substituir, né, esse P aqui né, na definição de trabalho de compressão e expansão, eu vou substituir esse P aqui, né, que é C sobre o volume ao quadrado, tá? E vou fazer a integral de dV sobre V ao quadrado, né, que é o C sai para fora, é constante, né, que é 1 sobre V, passando os dois limites de V1 a V2. Tá? O V1 e V2 eu tenho, vou passar esses limites, tá? E vou obter o meu trabalho aí. Na verdade aqui é um trabalho específico, né? Newton vezes metro é joule, né, por quilo. Então é o trabalho realizado do sistema sobre, né, o pistão, né? Por isso que eu tenho um valor positivo. Eu chamo aqui de trabalho específico, né, que é porque ele é dividido pela massa. Então é joule por quilo. Tá ok? Aqui eu faço as minhas anotações, né? Eu tenho, para facilitar meu entendimento, né? Eu tenho aqui, né, eu anotei as grandezas que eu tenho do enunciado, pressão, P1, P2, volume específico, né? E eu não tinha o V2, que eu tirei da relação que ele me deu aqui, né, entre a pressão e o próprio volume, né? Então primeiro eu calculei a constante usando as condições no estado inicial, né? E depois eu consigo calcular meu volume para o estado final, né? A definição de trabalho de expansão, né? Aqui o isolamento da constante, né? E aqui eu refiz o exercício, né, para conferir os meus valores se estavam de acordo, né? Então é sempre interessante você tentar refazer o exercício sem apenas ver uma solução, né? Então aqui, como o sinal foi positivo, eu tive um trabalho de expansão, tá? Vamos aqui para o 10. O 10 também segue na mesma linha do exercício, tá? Deixa eu ver como é que está o tempo, para não estender muito. Eu vou deixar agora esse exercício para vocês darem uma lida. Aí vocês podem trabalhar, fazer o print screen na tela aí do vídeo, tá? Aqui eu faço coloco aqui o equacionamento para processo politrópico, tá? A minha expoente politrópica aqui é N igual a 2, que ele mencionou. Eu tenho o fluido, tá, que se expande, né, utilizando essa relação politrópica. Depois ele é comprimido a pressão constante. Isso mesmo, né? Existe uma compressão aqui, né? Uma redução de volume a pressão constante, tá? Depois existe a pressão, aumento de pressão de P2 até P1, tá? A volume constante, tá? Então aqui ele pede para calcular o trabalho feito pelo fluido, né, para um volume inicial, né, considerando aqui 1, né, de 0,05 metro cúbico, né? Então eu tenho certas condições aqui, o volume, né, o V1 é igual a V3, as pressões aqui eu tenho que P2 é igual a P3, né? Então aqui eu vou ter um trabalho mais simples de calcular, que é a pressão vezes a variação desse volume, né? Aqui eu preciso, né, das grandezas de pressão, volume, né? Eu tenho a constante politrópica que é 2 para me calcular o trabalho, né? Então eu vou utilizar de 1 a 2, né? Eu posso, de acordo com essa
com essa relação que ele deu de PV ao quadrado, que é constante, eu faço uma substituição, eu vou calcular o meu trabalho, tá? O trabalho de 2 a 3, né, é bem tranquilo, né? Só que eu preciso calcular os volumes, tá? Eu preciso ter as informações do volume V2 e V3, tá? E o trabalho total, aqui no caso de 3 a 1, como meu volume não varia, o meu trabalho é nulo, tá? Então o meu trabalho total, né, realizado pelo fluido, né, é o trabalho de 1 a 2 menos o trabalho de 2 a 3, tá? Então de 1 a 2 eu tenho trabalho positivo de 50 kJ, e de 2 a 3, né, como tem uma compressão, né, o meu trabalho, o valor dele é negativo. Então o trabalho líquido é 25 kJ, né? Tá bom? Então usando o print screen aí, vocês dão uma olhada aí, né, e tentem, tá, verificar se não tem um erro do livro ou um erro meu também, algum cálculo, tá? Aqui eu vou passar também mais rápido para vocês, o exercício 11, tá? Ele pede o trabalho realizado pelo gás em cada caso, né? Primeiro ele fala o volume do gás é inversamente proporcional à pressão, depois o processo segue essa relação politrópica aqui, onde a constante, né, politrópica aqui, né, é de 1,4, tá? Então ele pede para calcular esse trabalho tanto de 1 a 2 pela condição A, né, onde o volume do gás é inversamente proporcional à pressão, e depois também em B, percorrendo o mesmo processo de 1 a 2, né, do estado 1 ao estado 2, ele pede qual que é esse trabalho, só que agora a minha relação de pressão e volume é dado, né, por essa expressão aqui, onde, né, a expoente politrópica, né, é igual a 1,4. Tá? Então depois vocês dão uma olhadinha aqui, eu fiz meus rabiscos daqui, tá? Vocês usem o print screen e o pause aí do vídeo, tá? Eu me sinto à vontade de fazer assim para me ajudar né, na compreensão do enunciado, tá? Ok? Depois vocês dão uma olhada aí então. Vou passar o vídeo. Exercício 11. O vídeo fica muito extenso, né? Aqui ele pede também o trabalho de um gás seguindo o processo de expansão, né? uma expansão, um processo politrópico, tá? Então não é isobárico, não é isovolumétrico, não é isotérmico, não é adiabático, é politrópico, né? Onde todas as propriedades podem variar, tá? Ele dá, desculpa, aqui tem um processo que eu não tinha visto aqui de A a B, de B para C, tá? Então tem um processo aqui, um processo isobárico, depois um processo politrópico. Não tinha visto esse A e B aqui, tá? Depois, usando pause do vídeo aí, tá? Depois vocês tentem resolver, não precisa entregar esses exercícios, tá? Ok, vou passar. Esse aqui já é um exercício, né, que tem um pouco de mais, prestar um pouco mais de atenção, porque vocês usam pause aí também. Qualquer dúvida, evidentemente, eu estarei à disposição, né? Então, interessante que aqui você tem, né, uma polia com peso, né, fazendo girar essa pá, como se fosse um ventilador, né? Então o que acontece? Isso vai fornecer um certo trabalho que vai entrar no meu sistema. Então aqui é o meu sistema, né, delimitado por essas linhas pontilhadas, o meu sistema fechado, minha fronteira do sistema, né? Então aqui eu vou ter um trabalho entrando através da agitação dessa pá, né? E esse trabalho vai ser negativo, porque ele está sobre o sistema, tá? Então eu vou ter que considerar o valor negativo dele. Aqui está a forma como é que se calcula. E aqui eu tenho um trabalho, né, devido a esse agito, né, do meu fluido aqui, vai fazer com que ocorra uma expansão desse meu pistão, né, devido a esse agito, né. Essa expansão do meu gás vai fazer com que
esse pistão mova-se de 0,6 para a esquerda, né? Tá? Então eu vou ter um trabalho mecânico aqui, né? Que ele é calculado, né, pela integral, né, da minha força vezes a minha distância, né? Tá? É como se fosse um trabalho de compressão e expansão, mas aí eu vou fazer uma manipulação aqui e vou conseguir calcular esse trabalho. Esse trabalho é do meu fluido sobre minha fronteira, então o meu fluido está fazendo o meu trabalho através da minha fronteira, então é um trabalho positivo, o meu fluido que está exercendo esse trabalho. Então ele coloca aqui como W2, então é positivo. Então esse primeiro trabalho ele é negativo, tá? Que está entrando no meu sistema, e esse está saindo, entre aspas, né, do meu sistema. Então esse daqui é negativo e esse é positivo. Tá? E aqui embaixo tem mais abaixo tem um exercício parecido com esse, só que vocês vão ver a diferença, tá? Mas na mesma linha de raciocínio. Tem um trabalho que está entrando, outra hora, em vez de ser uma pá que vai estar agitando o meu fluido, né, vai ser uma resistência que vai estar aquecendo o meu fluido, né, e é um trabalho elétrico, né, que está entrando no meu sistema, né, mais embaixo ali, acho que é o último exercício, é na mesma linha de raciocínio também. Né. Aqui é o outro exercício, tá, que ele pede para calcular o trabalho, né, de transferência de trabalho para o sistema, tá? É um exercício parecido com o de cima aqui. Aqui é um balanço de forças no pistão, né? Por exemplo, se eu for querer saber o trabalho, né, devido a esse agito da pá dentro do meu sistema, ele vai fazer aumento de pressão aqui em cima e consequentemente ele vai fazer com essa pistão ande 0,6 metros, né? Então no caso aqui, por exemplo, de um pistão na vertical, no cilindro pistão, no conjunto cilindro pistão na vertical, se eu fornecer calor aqui para o meu sistema, que eu, por exemplo, o fluido ar que está no meu sistema, né? E para mim calcular essa pressão, né, eu vou estar entrando com um trabalho negativo, né? Que seria no caso aqui equivalente ao meu agitador, né? Isso aqui seria meu agitador, né? Só que aqui, em vez de ter um agitador, eu tenho um aquecedor que está aquecendo o meu ar. Esse ar ele vai tender expandir, né, esse pistão. Para mim calcular essa pressão do ar, eu faço um balanço de força no pistão, né, considerando que eu vou mostrar depois do livro do Moran Shapiro, né, que você tem duas situações, né, se você considerar o seu sistema só o ar aqui dentro, e também você pode considerar o meu sistema incluindo o pistão, tá? Depois eu vou voltar nesse exercício aí para vocês. Então, se eu fazer o balanço de energia, né, a pressão, né, o que é pressão? A pressão é força sobre área, né? Ou então, se eu estiver trabalhando com forças, né, a força é a pressão vezes a área. Então, a pressão vezes a área. Então, a pressão do ar, ele está exercendo em toda a área do pistão, né? Então, aqui eu tenho a minha força relativa à pressão do ar, menos, né, a pressão atmosférica está exercendo uma força aqui também, né, relativa à pressão atmosférica. Então essa força da pressão atmosférica é a pressão atmosférica vezes a área do pistão. Então ele está fornecendo essa força em toda a área do pistão. É negativo porque está para baixo. E o próprio peso do pistão, né, que não está incluído aqui no meu sistema. O meu sistema aqui só contém o ar. Quer dizer, né, é isso mesmo. Meu sistema só engloba o ar, né? Ele pode se mover, né, a fronteira do sistema, mas o meu sistema aqui só inclui o ar, né, que é meu gás, né? Então, para fazer o balanço aqui, incluindo o peso do pistão, é da segunda lei, é a massa do pistão vezes a aceleração G local, né? Igual a zero, né? Aqui cortou o zero aqui, né? Então eu faço um balanço de força no pistão. Depois que eu aqueço esse meu ar, né, ele vai entrar em equilíbrio de forças, né? Então, fazendo esse balanço em Y, né, eu vou chegar aqui. Aqui faltou um zero aqui, tá, pessoal? Depois eu vou parar o vídeo aqui e vou colocar um zero ali. Então, continuando aqui, né? Aqui
né, toda essa expressão é igual a zero, porque está em equilíbrio de forças, né? Aí o que eu faço? Eu isolo a pressão do ar, né, em função de todas essas grandezas. Nesse caso aqui do exercício, né, como ele está na horizontal, eu não vou considerar a força devido ao peso do pistão, né? Ele só atua em Y, não em X, né? Então aqui, no caso, né, se vocês forem ler o exercício, né, a minha pressão do ar aqui vai ser igual à minha pressão atmosférica. Então por isso que eu uso P aqui igual à minha pressão atmosférica. Nesse caso, se o pistão estiver na vertical, né, então eu tenho que incluir essa parcela aqui para calcular a pressão do ar que vai entrar aqui no cálculo do trabalho em PDV, na integral de PDV, né? Vai entrar aqui nessa expressão aqui, ó, tá? Esse P aqui vai ser o P do ar aqui, depois vocês dão uma olhada aí, tá? O exercício 13 é parecido, tá? Tá ok? O 13 é muito parecido com 12, tá? Só não tem a figura aí do pistão, né? Do cilindro pistão, tá? O 14 aqui também é bacaninha, tá? Vocês vão dar uma olhadinha aí. Usando pausa, eu coloquei aqui, vai usar o volume da esfera, né? Que é 4 terços π R3, né? Esse que é o raio da esfera. Aqui o 15, tá? Exercício 15. A resolução dele tá aqui. Tô dando uma pausa aí, tá? Ok. Vou parar aqui. Aqui, ó. Deixar para vocês darem uma pensada, né? Olha que interessante, o volume da esfera, né? É em função do raio, então ele substituiu o raio que é diâmetro por 2, diferenciou aqui o volume, né? Tá ok? Como você diferenciou aqui, tem que acrescentar diferencial Dzinho, Dzão aqui, né? Depois ele pega essa expressão e substitui aqui na integral de PDV. Então esse dV aqui ele substitui aqui na integral e aí ele vai integrar para calcular o trabalho em função dos diâmetros. Diâmetro inicial e diâmetro final. Tá? Uma manipulação matemática bacaninha aí. Vocês dão uma olhadinha. Esse aqui é de outra fonte que eu peguei, né, de um exercício resolvido. Também achei bacana, interessante. Tá? Então vocês dão um print screen aí, tá? Para ver como é que resolve. Isso aqui não, né, só o exercício de múltipla escolha que precisa entregar de 1 a 47, isso aqui não, tá? Para a aula em vídeo não ficar muito extensa. Deixar aí para vocês dar o print screen. Ok. O outro exercício aqui também, ele é bacaninha porque você tem aqui um sistema formado pelo gás carbônico, né? CO2. Não, dióxido de carbono, né? Isso é o gás carbônico. O monóxido de carbono é o CO, né? Então você tem aqui meu sistema, aqui o vácuo. Então no estado inicial, no estado 1, né, eu tenho só esse lado aqui. Eu vou dar um peteleco nessa membrana, ela se rompe, né, eu tenho uma expansão desse gás, eu tenho um novo sistema, um sistema que foi expandido, né, e ele pede a variação da energia interna do processo e o volume final. Tá? Então eu anotei aqui o que eu tenho das minhas propriedades, né, de pressão, volume, temperatura, o que eu tenho no estado final, né, e o que eu não tenho. T2 é o volume 2, eu peço a massa, né, preciso calcular a massa, e ele pede a variação da energia interna, né, e a variação do volume final. Então eu vou usar a equação de estado, depois eu vou usar, né, como eu tenho, né, transformações de energia, né, através da fronteira, vou usar a primeira lei para o sistema fechado, né, não tem troca de calor, né, o sistema é rígido, né,
né, eu vou definir aqui que a minha variação de energia interna é nula, tá? E vou verificar que, como a variação de energia interna é nula, né, a temperatura final é igual à temperatura inicial, né? Com isso eu consigo calcular meu volume final, né? Então observe que houve uma expansão, mas não de uma fronteira, né? Então, se vocês forem ler aqui, né, o gás está confinado por uma divisória, um dos lados de um reservatório rígido, né, e termicamente ele é isolado, então já não tem transferência de calor. Então, como ele fala que é isolado, não tem, ele é isolado termicamente, não tem transferência de calor, tá? E o outro lado da divisória está inicialmente sem nenhum fluido, né? Está em vácuo, né? Sabe-se que a condição inicial do gás CO2, considerado gás perfeito, é dada pela pressão tal, e de repente essa divisória é retirada, né? E o gás se expande de forma a ocupar todo o volume do reservatório. Então significa que vai acontecer, né? A sua temperatura final é igual à temperatura inicial, e com isso eu consigo calcular o meu volume final. E eu vejo que não tem trabalho, tá? Eu aplicando a primeira lei, né? E não vai ter variação de energia interna também. Como a variação de energia interna é a massa CV ΔT, então não vai ter variação de temperatura, tá? E com isso, né, eu consigo, né, calcular a minha variação, o meu volume final, né? Como é que eu calculo esse volume final? Eu vou utilizar dessa expressão aqui, ó, né, da primeira lei, né, tá? Então eu tenho esse valor aqui, ó, da equação de estado, a pressão vezes o volume, a massa, o R e o T final, né? Agora, se eu for calcular, né, o volume final, né, eu precisaria saber qual que seria a temperatura final, teria que ter uma incógnita só, né? Mas não tem a variação da energia interna, né? Tá ok? Outro exercício aqui, tá? Vou deixar para vocês aí darem uma olhada. Ele pede o trabalho e o calor, né? Tá? Então ele pede aqui, ele tem um gás que ocupa um volume tal, a temperatura tal, uma dada pressão. O gás realiza um processo isobárico até que a temperatura caia para 290 K, né? Então ele quer o volume, o trabalho realizado, se a pressão for 120 K, o calor trocado, considerando que o calor específico é volume constante, seja esse valor, e a massa seja 1 kg, né? Então fazer anotações das grandezas conhecidas e desconhecidas, tá? Ele não fala nada, né? O sistema evidentemente vai ser um sistema fechado, não tem variação de energia cinética nem potencial, nada se fala, né? E aqui ele vai fazer o cálculo das grandezas, depois vocês dão uma olhadinha aí. Aqui é um exercício parecido com aquele outro, né? Eu tenho uma pá, né, que está agitando, né? E então aqui eu tenho um trabalho que está entrando e devido a essa agitação aqui dessas pás, ele vai fazer com que esse pistão, né, esse êmbolo aqui, né, ele suba para cima, tem um aumento de volume, né? Ele pede para calcular o trabalho total, né, incluindo o trabalho mecânico, que é integral de PDV, e as variações de energia interna, né, que é MCV ΔT, e de entalpia, que é MCP ΔT. Tá? Então aqui eu tenho da primeira lei para fazer o balanço de energia, né? Eu tenho aqui o meu calor, é igual a variação de energia interna. O trabalho de eixo é esse trabalho aqui, que nesse caso parece que nesse exercício ele deu, não precisa calcular. Né? E o trabalho de aumento do volume do recipiente, que é integral de PDV. O calor trocado é nulo, porque o recipiente é isolado, né? Então ele é adiabático, né? Então esse aqui é nulo. Tá? O trabalho, né, ocorre, né? Eu preciso primeiro calcular para o estado inicial e para o estado final os volumes, né? O trabalho a pressão é constante, né? Porque esse
esse pistão aqui ele não está preso, ele está solto, então à medida que aqui vai agitando meu fluido, né, essa pressão ocorre aumento do volume, né, como pode ver aqui, né, calculei, o volume aumentou de 0,7 a 0,11, né, então eu consigo calcular esse trabalho, a pressão é constante, tá? Aqui esse trabalho do eixo, né, nesse exercício, como ele entra no meu sistema, que é esse trabalho aqui, né, esse trabalho do eixo que ele fala, né, então esse trabalho aqui está entrando, né, devido à movimentação dessa polia com esse peso, né, então esse trabalho está entrando no meu sistema que contém meu fluido, então o valor dele é negativo, tá, é menos 18,3 kJ. Tá? E esse trabalho aqui, devido a esse agito dessa hélice, né, faz com que aumente o pistão, o pistão ele suba um pouquinho, então vai esse aumento de volume lá no meu recipiente vai fazer com que ocorra um trabalho positivo, né, tá, de 5,22 kJ. Tá ok? E com isso, né, eu consigo calcular a minha variação de energia interna. Tá? Se eu passar a minha energia interna para cá, né, então eu vou ter a soma desses dois valores aqui, que é menos 18,3 mais 5,2, que dá menos 13. Então se eu passar esse ΔU para lá, ele fica negativo e eu vou ter um valor positivo então de ΔU. Tá? O trabalho total é negativo, né, indicando que mais trabalho entra no sistema do que sai, tá? Mas como eu passo da primeira lei, eu consigo calcular meu ΔU, tá? Eu tenho duas formas de calcular meu ΔU, que ele mostra aqui embaixo, né? Pela primeira lei, como está colocado aqui, né? Ou direto pela fórmula, né? Pela definição de CV, que é a variação da entalpia, da energia interna, desculpa, pela temperatura. Eu obtenho esse valor de 13,04 e pela primeira lei eu obtenho de 13,1 kJ, né? Tem uma pequena diferença devido a arredondamento. E a variação da energia da entalpia é MCP ΔT, a massa, né? Ele deu a massa de 0,13 kg. O CP, né, ele deu também, né? Ele fala, é ar, né? Então, das tabelas eu consigo, como ele falou que o fluido é ar, das tabelas eu tiro o CP, que é o calor específico à pressão constante para o ar. Né? Tomar cuidado que esse valor ele varia com a variação da temperatura, tá? E a variação de temperatura, né, foi dada, né, no enunciado, né, o fluido tinha uma temperatura de 280, foi para 420 K, tá? E aí eu consigo calcular a minha variação de entalpia, né, que é feita pela própria definição que ele fala aqui, tá? Então, como é importante, né, verificar de acordo com os sinais. Quando você não calcula, você precisa saber o sinal de trabalho e de calor, né, que entra no meu sistema, né. Aqui um outro exercício, né, eu tenho um cilindro pistão, novamente, né, é um exercício de sistema fechado, né, ele dá a massa, o ar já fala que o fluido é o ar, né, o meu fluido se expande, é um processo politrópico, né, ele expande conforme essa relação, né, e ele dá o valor da expansão politrópica igual a 1,8, né. Ele dá a pressão inicial, o volume inicial e pede o trabalho e o calor trocados, tá? Então vocês dão, eu não fiz a anotação minha aqui, massa do ar, CP do ar, né, eu já tirei das tabelas, né, porque ele falou que o fluido é o ar, tá? Então dá um print screen aí. O K do ar é 1,4, né, que apagou. Ele deu a pressão inicial, volume inicial, pressão final, pede o volume final. Eu já notei que também a constante particular do ar, que é 286 Joule quilo Kelvin, tá? Ele deu, eu tenho aqui que a constante relação de calor específica é 1,4, mas a expoente politrópica é 1,8, tá? Então eu tenho para processo politrópico a fórmula de trabalho, tá?
Só que eu preciso calcular antes o T1, V2 e T2. Então primeiro eu calculo o T1, equação de estado, depois eu calculo V2 para a relação de pressão e volume para processo politrópico. Com V2 eu consigo calcular T2 utilizando novamente a equação de estado, né? Aí eu consigo calcular o trabalho, né? Meu trabalho aqui deu positivo, que é o trabalho de expansão, conforme esperado, tá? Da primeira lei, né, ele está pedindo um calor também, né? Ele pede o trabalho e o calor trocados. Então, calculando o trabalho, né, eu tenho da primeira lei, eu consigo calcular o calor trocado. O calor trocado da primeira lei é a variação, tá, da energia da energia interna mais o trabalho, tá? A variação de energia interna é MCV delta T, o trabalho, né, eu posso fazer uma substituição aqui considerando que meu gás é perfeito, né, de PV igual a MRT, né, e substituindo todos os valores eu vou chegar que o meu calor é negativo, né, ou seja, o sistema perde calor, né, tá? Aqui ele fez uma manipulação matemática, ele chegou nessa expressão aqui. Aqui ele faz uma observação, né, que, né, se não é o caso do exercício, né, a constante politrópica for igual à constante diabática, né, o calor trocado é nulo, né, tá ok? Então significa que é o que se esperava, CQD, né? Se o meu N, que é o meu expoente politrópico, for igual à minha constante diabática, o K está relacionado com o processo diabático, então o calor não tem troca de calor, né? Mas isso supondo isso aqui, não que isso aqui tenha sido referente ao exercício, evidentemente, visto que o meu K é igual a 1,4 e o N 1,8, né? Tá? Depois, aqui mais o exercício, vou deixar agora para vocês lerem, dar um print screen e resolverem, tá? Print screen, print screen, print screen, tá? E é por aqui eu encerro então, tá, pessoal? Para o vídeo não ficar muito longo. Então eu encerro os exercícios sobre gases, tá? Lembrando que esses exercícios aqui vocês vão entregar, tá, até a meia-noite, às 11h59 da noite, do dia 15 de setembro. Tá? E na quinta-feira, né, a gente vai começar a falar um pouquinho aí falar mais um pouquinho, alguns exercícios aí de sistema fechado, tá? Que seria equivalente ao capítulo 2 do livro Moura Shapiro, né? E depois a gente vai abordar aí já substâncias puras, tá? Um abraço então, né? Até a próxima.